Muito bem, vamos lá. Hoje, na nossa aula 3, nós vamos falar sobre a infância de Jesus, a adolescência e juventude até os 30 anos. Esse é o meu propósito, pegar desde o nascimento e chegar até esse momento aí da vida de Jesus no 30º dia. Relacionado ao nascimento ainda, nós temos alguns fatos da vida de Jesus que nós conhecemos, ou pelo menos achamos que conhecemos. Vocês vão ver que a gente não conhece tão bem assim. Eu falei para vocês que o nascimento de Jesus em si foi algo muito simples, muito singelo, tudo como sempre acontece. Mas a anunciação do nascimento, essa sim foi completamente diferenciada, se não extraordinária. Quais foram as primeiras visitas que Jesus recebeu? Vocês se lembram? Quem foram as primeiras visitas? Normalmente vem na nossa cabeça os magos, tá? Mas as primeiras visitas que Jesus recebeu não foram os magos, mas foram os pastores. Lembram dos pastores? Ali naquela região de Belém, nos campos, naquele dia do nascimento, talvez até mais provavelmente naquela noite do nascimento, alguns pastores guardavam os seus animais, pastores de ovelhas, eles guardavam os seus animais. Eu fico pensando assim, como é que é a vida de um pastor cuidando de um rebanho durante a noite? Tenta imaginar um negócio que dá sono, né? Você lá, parado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, nada acontece. Só que esse dia aconteceu. De repente, no meio daquela escuridão, eles viram um clarão. E um anjo apareceu para aqueles pastores e falou assim: olha, hoje nasceu o Messias, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles foram os primeiros a receberem a notícia a respeito do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. Diz a nossa fonte canônica que logo em seguida um coral angelical apareceu naquele lugar e fez uma bela apresentação musical para eles. Já pensou? Que espetáculo que esses pastores, né, naquela noite presenciaram, um anjo anunciando e depois uma apresentação de gala de um coral. Esse fato já é um fato muito interessante, porque essas vão ser não apenas as primeiras visitas de Jesus, mas as primeiras testemunhas a respeito do nascimento. Diz o Evangelho que eles saíram do local onde que eles estavam e eles encontraram a criança, o recém-nascido, ainda na manjedoura. Por isso que eu penso que esse nascimento foi durante a noite, né? Porque me parece que foi tudo assim, em sequência. Eles receberam a notícia, eles saíram dali e eles procuram a criança e encontram ela ainda na manjedoura. Essas são as primeiras visitas e as primeiras testemunhas. O curioso é que pastores de ovelhas, eles não eram pessoas bem vistas pela sociedade da época. Ao contrário, eles eram tão mal vistos que eles sequer, doutor Tiago, podiam ser testemunhas no tribunal. Já imaginou isso? Nos tribunais da época, qualquer pessoa pode testemunhar, menos pastores de ovelhas, porque eles tinham a fama de mentirosos, de contadores de história, uma espécie de pescadores da nossa época, né? O pessoal tinha essa impressão em relação a eles. E aí, eu pergunto para vocês, se essa história de Jesus estivesse sendo inventada por alguém dolosamente, com fraude, está querendo inventar uma história, essa pessoa colocaria pastores de ovelhas como as primeiras testemunhas a respeito do nascimento de Jesus? Não parece fazer sentido, né? A não ser que realmente esse fato tenha acontecido.
Então, eu vou mostrando para vocês algumas coisas durante o curso que a nossa mente, às vezes, tem uma certa dificuldade em acreditar em algumas coisas. Eu estou falando por mim mesmo. Então, quando eu vejo essa história, aparecer um anjo para os pastores e um coral dizendo que tinha nascido Salvador, a primeira tendência minha é, mas será que foi bem assim? Será que isso não foi inventado? Aí eu, usando da lógica do nosso próprio raciocínio, opa, peraí, se isso fosse inventado, esses pastores não estariam aqui. Se eu fosse inventar a história, quem que ia ser as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus? As autoridades. Quem sabe os juízes da época, os governadores, quem sabe os sacerdotes, né, os chefes da religião, quer uma testemunha melhor que essa? Quem sabe esse anúncio não aconteceria nos palácios? Mas olha, quem está escrevendo essa história não sou eu. Né? O autor dessa história não sou eu. Aprove ao autor da história escolher pessoas que na sociedade eram mal vistas e não tinham crédito aos olhos da sociedade para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus. Outras visitas que Jesus recebeu, vocês vão falar de novo. Os magos. Mas segurem os magos por enquanto, porque me parece, e eu vou tentar demonstrar isso para vocês, que os magos não aparecem agora nesse primeiro momento, não. Eles chegam um pouquinho depois. Quais são os fatos seguintes ao nascimento de Jesus que nós temos? Bem, um segundo acontecimento relacionado ao nascimento é a escolha do nome. Não é? Não é isso, gente? Na verdade, na nossa cultura, a escolha do nome antecede o nascimento. Hoje em dia, na 15ª semana, cadê os nossos médicos aí para me ajudar? Quando faz o ultrassom lá e já descobre o sexo, a mamãe e o papai já mandam fazer tudo de rosa, já manda fazer tudo de azul. Hoje já tem médico aí que chutando na 12ª semana, já querendo adivinhar o sexo do bebê. Na cultura dos judeus não funciona dessa maneira. A criança só recebe o nome no 8º dia de vida. No 8º dia após o nascimento. Porque na cultura dos judeus, um nome tem significado. O nome é escolhido de acordo com o significado. O nome tem uma importância na vida da pessoa. Nós escolhemos o nome de acordo com a sonoridade. Tão bonitinho, né? Lulu, e aí a gente escolhe o nome. Para eles, não. Né? Os nomes têm significado. Ao 8º dia de nascimento, no 8º dia após o nascimento, foi escolhido o nome para a criança. José e Maria deram o nome. E escolheram o nome que o anjo já tinha anunciado para eles, pelo qual a criança seria chamada. Qual o nome que foi dado para a criança? Jesus, que é Yeshua, em hebraico. Yeshua. Como eu falei, todos os nomes têm significado. Yeshua significa Javé salva. Yavé é salvação. Esse é o nome, o significado do nome Yeshua. E esse nome é, na verdade, uma abreviação de um outro nome. É um diminutivo. Assim como nós também usamos diminutivos, né? Por exemplo, Tati. Temos alguma Tatiana aqui? Tati é um diminutivo de Tatiana. Fred, de Frederico. Isso. Yeshua é a abreviação ou o diminutivo de um outro nome bem conhecido da gente. Yoshua, tá? Esse nome transliterado para o português, o de cima transliterado para o português dá Jesus. Yoshua transliterado para o português é o quê? Josué. O nome Jesus e o nome Josué são o mesmo nome, tá bom? Na língua original, sendo o primeiro diminutivo do segundo. Esse, gente, não era um nome bacana, vamos dizer assim. Não era um nome imponente. Não era alguma coisa como Alfredo de Bragança e Orleans. Não era, não. Não era um nome chique. Na verdade, Yeshua era um nome bastante comum, um nome bastante popular. Comparando grossamente aqui, seria aqui na nossa cultura
alguma coisa como José, como Tiago, como Pedro, nomes bastante comuns, tá? Insistindo um pouco mais nessa questão, nomes até, vamos dizer assim, de plebeus, não eram nomes da realeza. E a gente vai entendendo um pouco mais a história e um pouco mais do caráter do autor dessa história. Olha o nome que é escolhido para o filho dele. Eu tenho um autor que eu gosto, chamado Max Lucado, e ele até escreve lá de maneira romanceada, com bastante beleza. Ele fala assim, ó, qualquer lista de casamento da época, certamente teria uns 3 ou 4 convidados com esse nome de Yeshua. Então não se assustem se aparecerem, por exemplo, descobertas arqueológicas com o nome Yeshua, né? Escritos com referência a Yeshua, porque ele não foi o único. Tanto é que, para diferenciar o nosso Jesus da nossa história dos demais Jesus que existiam, os autores canônicos, eles sempre usam um complemento. Assim nós vamos falar de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus Nazareno e por aí vai. Sempre com um complemento para conseguir identificar ou separar esse Jesus dos demais. Um outro fato, ainda relacionado aos primeiros dias de vida, é a apresentação que os primogênitos, pela qual os primogênitos deveriam passar. Eles eram levados até o templo de Jerusalém e ali eles eram consagrados ao Senhor, todos os primogênitos. Isso acontecia após o 30º dia, 30 dias depois do nascimento. E na história de Jesus, a gente percebe que a apresentação no templo aconteceu junto com um outro ritual importante da época, o ritual chamado de purificação ou sacrifício de purificação. Na verdade, a purificação não era do bebê, era da mãe, da genitora. Então vamos começar a entender isso aqui que é interessante. Para os judeus, o sangue é uma substância que contém impurezas. Qualquer pessoa que tem contato com o sangue, ela fica impura. Então a mulher no parto, ela tem contato com o sangue. Então, 40 dias depois do parto, se nascesse um menino, se o bebê fosse um homem, ela deveria fazer um sacrifício de purificação. Agora, se o bebê fosse menina, esse tempo de purificação tinha que ser não 40 dias, mas 80 dias, o dobro do tempo. Por aí se nota que o bebê do sexo feminino é muito mais impuro que o bebê do sexo masculino, não é? Demorava o dobro de tempo para a mulher se purificar em relação a ele. E como é que era esse sacrifício? A lei mosaica dizia que a família deveria preparar um cordeiro de 1 ano, levar até o templo e imolar esse animal como sacrifício. Essa era a regra. Agora, havia também uma exceção. Se a família não tivesse condições financeiras para sacrificar um cordeiro, então ela poderia sacrificar no lugar 2 pombinhos, 2 aves, 2 rolinhas. Aí todo mundo podia, né, gente? Muito mais simples. Vocês acham que Maria e José sacrificaram um cordeiro ou sacrificaram 2 pombinhas? Sacrificaram 2 pombinhas. Qual a conclusão que a gente extrai disso? Vocês pensam a mesma coisa que eu? Eles queriam cumprir o rito? Todo mundo quer cumprir o rito, gente. Não é? Nós temos os nossos ritos. Chá de revelação, chama? Chá de revelação, chá de fralda, depois a galinha lá quando nasce, não faz uma galinhada lá. Nós temos os nossos ritos, todo mundo quer cumprir os ritos. Maria e José também queriam cumprir os ritos, eles queriam sacrificar o cordeiro. Se eles não sacrificaram, foi porque realmente eles não tinham condição nenhuma de fazer, está entendendo? Nós vamos confirmando aquela hipótese de que nós estamos tratando de uma família extremamente pobre. Extremamente pobre.
Uma família tão pobre que não consegue sequer chegar no nível do cumprimento dos ritos médios, né, da sociedade da época. Nesse dia, lá no templo, que Maria vai fazer o sacrifício, vai apresentar o garoto Jesus, acontecem algumas situações um pouco inusitadas. Vou apresentar para vocês aí mais um pintor. Na primeira aula, eu mostrei para vocês uma tela de Caravaggio. Na segunda, eu mostrei uma tela de Leonardo da Vinci, horrível, por sinal. E hoje, eu estou trazendo para vocês uma tela de um cara com um nome bonito, né? Rafael, que nome especial. E essa tela, eu particularmente acho muito interessante, né? A habilidade do pintor. Ele está retratando exatamente o momento que Maria, vocês estão vendo Maria ali? Ó, Maria está trazendo o bebê, o recém-nascido, para ser apresentado no templo. Ela está ali com outras duas pessoas do sexo masculino. Certamente um deles é o pai da criança, José. Não me perguntem quem é José, qual dos dois, que eu não sei dizer. Se alguém quiser pesquisar, trazer na próxima aula para a gente, ótimo. E o outra pessoa que está acompanhando? Trata-se, segundo a história, as nossas fontes, de um homem chamado Simeão. Esse homem já é idoso e é um homem muito temente a Deus. Ele é um homem justo. E o Senhor Deus tinha falado com esse homem o seguinte: olha, você, Simeão, você não vai morrer sem ver o Salvador. Vocês acreditam que nesse exato momento que está ali Maria, junto com outras centenas de pessoas, só havia um templo, gente, em todo o país, o templo de Salomão em Jerusalém. Ela está ali junto com outras centenas de pessoas. Vocês acreditam que Simeão chega naquele lugar ali, naquela hora, e quando ele vê aquela criança, incomodado pelo Espírito de Deus, Simeão faz uma oração: Deus, você já pode me despedir, você já pode levar o teu servo, você falou que eu não ia morrer sem ver o Salvador. Ele sente, né, que ali estava o Messias esperado. E ele fala com Maria a respeito disso, que ali estava o Messias esperado. Mas ele não para por aí. Ele fala com Maria que aquele garoto serviria para a bênção de muitos, mas para a perdição de outros. Que ali havia um sinal de contradição. Olha a cabeça da Maria, né? Agora a interrogação de todo tamanho na cabeça de Maria. Eu fico imaginando a mãe que passou por toda aquela história que a gente viu, né? Desde o anúncio da gravidez, né? O risco de morte, depois o parto em situações não favoráveis, e agora um estranho que nunca te viu chega e fala assim: esse é o Salvador do mundo, mas tem um sinal de contradição aqui. Será que ela entendeu? Nos diz as fontes que ela guardou no coração essas coisas e ela meditava. Com certeza ela não compreendia plenamente, como nós, né? Quando nasce um filho nosso, nós estamos cheios de sonhos, de projetos para as crianças, mas nós não sabemos tudo que espera. Aliás, não sabemos nada que espera, né? Mas Maria está guardando no coração tudo que está acontecendo. Ok. Sobre a tela aqui para a gente passar, olha que interessante. Esse cara é um pintor renascentista italiano, né, Rafael de Sanzio. Aos 17 anos, ele já era considerado um grande mestre da pintura. Hoje ele é chamado de príncipe dos pintores. Ele foi discípulo de Michelangelo. Só um detalhe para a gente começar a aprofundar nisso aí. Hoje se fala muito assim em 3D, não é? Ah, porque isso é 3D. Olha essa tela. Você tem ou não tem uma dimensão espacial de profundidade nela? Olha, numa primeira dimensão estão as duas colunas. Numa segunda dimensão a gente consegue ver os personagens principais. Numa terceira dimensão a gente vê o fundo do templo. Olha, numa quarta dimensão nós temos ainda
outras colunas. Lá no fundo nós temos ainda talvez uma quinta dimensão. Olha que profundidade que o autor consegue emprestar para a obra dele. Então, Rafael de Sanzio vai ser um dos pintores que nós vamos utilizar muito no nosso curso aí para conhecer um pouco mais do trabalho e para ilustrar o nosso curso. Bem, vamos caminhar. Agora sim, nós vamos falar da tão esperada visita dos magos. Por que eu deixei eles para esse momento? Porque agora já se passaram pelo menos 40 dias desde que a criança nasceu. Maria foi até o templo em Jerusalém, apresentou e voltou com a criança para Belém. Agora essa criança já está numa casa, ou seja, ela não está mais ao relento, não está numa manjedoura, eles já conseguiram um local, eles estão numa casa. E me parece que é a partir daqui que a gente pode pensar na visita desses magos. Vamos tentar entender isso. Quando Jesus nasceu, no dia do nascimento, no Oriente, ou seja, em um país distante, as fontes nos dizem que uma estrela diferente brilhou, anunciando o nascimento do Salvador entre os judeus. Lá no Oriente, esses magos viram aquela estrela e interpretaram esse como sendo um sinal a respeito do nascimento do Messias. Então, a primeira coisa para a gente entender, quem são esses magos? A gente costuma chamar eles de reis magos. Mas eu até deixei um desafio para você aí, não foi? Na aula passada. Alguém achou aí a palavra reis em algum evangelho canônico? Né? Não tem. O que Mateus nos diz é que eles eram magos. De onde surgiu reis magos? Nós não sabemos. Ao longo da história, eles não deixaram de ser apenas magos para se transformar também em reis. Outra coisa que a gente precisa entender é o que é um mago. Na minha cabeça, não sei se na de vocês, quando eu falo que magos vieram visitar, eu penso que era gente que fazia mágica, não é? Tirava coelho da cartola, mas essa ideia também não corresponde à realidade. Os magos eram o povo de uma das 6 tribos da Pérsia. Uma das 6 tribos da Pérsia, os naturais daquela tribo eram chamados de magos. O pessoal dessa tribo, eles tinham alguns conhecimentos, não sei se eu posso chamar de astronômicos, astrológicos, enfim. Eles eram detentores de um saber desconhecido para a época. Aliás, eles tinham muitas práticas que até hoje intrigam os historiadores. Esses magos, na Pérsia, eles tinham, por exemplo, um fogo, uma espécie de fogo olímpico que nunca se apagava. Eles tinham que alimentar aquele fogo continuamente. Eles observavam as estrelas, eles sabiam se orientar de acordo com elas, tinham conhecimento de matemática, enfim, eles tinham um saber diferenciado. Com o passar dos anos e das civilizações e dos impérios, os gregos começaram a chamar todo processo de sabedoria, de conhecimento do Oriente, começaram a chamar de mágica, e aqueles que tinham esses conhecimentos eram chamados de magos. Então, os magos deixaram de ser os naturais dessa tribo para ser qualquer pessoa do Oriente que tinha um conhecimento aprofundado que não era perceptível ou conhecido do resto da população. Tá? Era grande? Esse conhecimento? Era grande o povo mago? Os magos não, era uma tribo pequena, tá? Uma das 6 tribos da Pérsia. Então, quem eram os magos que vêm visitar Jesus? Bem, ao que tudo indica, eles são, então, sábios do Oriente. Só isso. Pessoas que tinham algum conhecimento, provavelmente em astronomia, do Oriente. Esses eram identificados na época como sendo os magos. Quando eles viram a estrela, provavelmente eles fizeram o estudo desse símbolo e dentro da astronomia deles eles chegaram à conclusão que se referia ao nascimento de um rei entre os judeus.
Agora eles resolveram ir até o território dos israelitas para poder visitar esse menino que acabou de nascer. Mas, na minha concepção, entre eles verem esse sinal e eles resolverem fazer essa visita, isso não acontece na hora. Vocês concordam comigo? Até porque tem uma viagem para ser feita. Quando eles decidem, não, nós vamos lá visitar, agora tem alguns preparativos dessa viagem. Vocês concordam? Naquela época, não dava para pôr só o celular e o cartão de crédito no bolso e sair por aí parando nos pontos de abastecimento rápido ao longo do caminho. Eles têm que preparar alimentos, eles têm que preparar animais para uma viagem longa, eles têm que preparar vestimenta, presentes. Então, todo esse processo demorou. Quanto tempo? Me ajudem aí, na cabeça de vocês. Hã? Vocês concordam comigo que tem que durar pelo menos algumas semanas esses preparativos, né? Eles têm que cancelar compromissos. Enfim, algum tempo depois eles saem do Oriente. Mas eles também não saem de avião nem de helicóptero até Israel. Olha aqui onde está o Oriente. Você está vendo meu mapa aqui onde está o Oriente? Olha o Oriente onde que está, né? Eles vão agora fazer uma viagem, provavelmente no lombo de algum animal para chegar. Quanto tempo demorou essa viagem? Ô, gente, essa viagem pode ter demorado meses. Pode ter demorado meses. Inclusive, pode ter sido muitos meses. Agora sim eles conseguem chegar, então. Não sei quanto tempo já se passou na sua cabeça, mas eles conseguem chegar. Bem, onde que deve nascer um rei na cabeça desses magos do Oriente? Na capital, certo? Ele é rei. Então eles vão para onde? Eles chegam em Jerusalém. E lá na cidade eles começam a procurar. Cadê o rei? Cadê o rei que nasceu? A gente veio visitar. E todo mundo na cidade. Rei? Que eu saiba, Herodes não teve filho. Não nasceu ninguém. E começa aquele burburinho na cidade. Tem uns caras de fora aí que vieram visitar o rei, mas ninguém sabe quem que é o rei. Né? Mas esses caras viram a estrela. Mas quem que é o rei? Ô, gente, para um comentário, numa época em que não existe o WhatsApp, tomar conta de uma cidade inteira, quanto tempo demora? Foi no primeiro dia que isso aconteceu? Se passaram o quê? Alguns dias, talvez mais de uma semana, para esse comentário tomar conta da cidade toda. Você está concordando comigo? Mas mais, esse comentário chegou lá no palácio do rei Herodes. Aquele cara que morria de medo de perder o poder. E agora, Herodes manda chamar os sábios dele, não os sábios magos, mas os sábios dele, e interroga. Escuta, tem um pessoal aí que veio do Oriente dizendo que nasceu um rei do judeu. E ele não era judeu, lembra? Aí Herodes pergunta, onde que deveria nascer o rei? Agora os sábios saem para estudar e pesquisar. E eles não retornam na hora. Eu acho que se passou mais um tempo nesse processo. Eles retornam com a resposta para Herodes. Olha, pesquisando as profecias antigas, aquelas que nós estudamos na primeira aula, o rei dos judeus deveria nascer aonde? Em Belém. Agora Herodes manda chamar os magos e fala, vocês vieram visitar o rei? Ele nasceu, foi lá em Belém. Pode ir lá visitar ele. Inclusive, quando vocês estiverem voltando, passem aqui para me dizer o lugar certinho onde ele está, que eu também estou querendo ir visitar esse menino, né? Também quero prestar honras para esse rei que nasceu. Estão entendendo a história? Agora sim, os magos saem de Jerusalém em direção a Belém. São 10 quilômetros só de viagem. Hoje você faz em 15 minutos dentro do ônibus. Naquela época, eles gastavam algumas horas para fazer esse percurso. E aí, olha que coisa impressionante. Diz a nossa fonte que, enquanto eles iam de Belém para Jerusalém, de Jerusalém para Belém, aquela estrela que eles viram lá no Oriente, quanto tempo atrás? Apareceu de novo. E essa estrela agora se movimentava. Aí eles vão seguindo essa estrela. Eles entram na cidade, a estrela para e
eles encontram na casa, né, no local ali onde que eles estão quando a estrela parou, eles encontram a criança. Agora já não é mais um recém-nascido, já é um menino. Depois consultem aí nos evangelhos, já é um menino. Eles encontram esse menino, tá? Então, essa imagem que nós temos da visita dos magos corresponde à realidade? Não corresponde a essa realidade. Me parece que quando esses magos chegam para visitar o menino, na minha concepção, ele já tem mais de um ano. Mais de um ano, tá? Olha algumas ilustrações que eu trouxe para vocês. Essa primeira é uma escultura em pedra, é um painel, um sarcófago romano, ele é do século IV depois de Cristo. Vejam a criança no colo de Maria. Tá vendo? Já é o quê? Um rapazinho. Estão observando? Nessa imagem, olha lá, os magos estão até apontando lá para a estrela, né? O menino já está tão grandinho que ele já até toma o presente da mão do mago, né? Já nem espera dar. O que você trouxe para mim? Já vai pegando, né? Eu não tive condição de colocar a imagem completa, mas pelo próximo camelo aqui vocês veem outra coisa. Para esse escultor, no século IV depois de Cristo, não eram apenas 3. Eram mais. A caravana de magos era maior. Agora eu vou trazer uma outra imagem para vocês, de novo de Rafael. Olha lá ele lá, o Rafael de Sanzio. Também é uma pintura, né, dos magos visitando Jesus. De novo, olha lá a criança no colo de Maria. Tá vendo? Já maiorzinha. Ao contrário daquela tela, daquele pintorzinho fraquelo, aquele Leonardo da Vinci que a gente viu na aula passada, né? Esse Rafael, ele é muito mais contextualizado historicamente. Olha a casa. Tá vendo? Ele consegue, então, entender um pouquinho mais do contexto histórico. Agora observem quantos magos que nós temos aí visitando. Um tanto. 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6, 7, 8, 9, enfim. São muitos magos. De onde então que nós tiramos que são 3? Alguém achou aí para ganhar o meu carro? Né? Alguém achou para ganhar o meu carro? Alguém achou? Algum lugar escrito que são 3 magos e o nome deles? Belchior, Gaspar, como é que era o nome do outro? Baltazar. Não, gente, não tem escrito isso em lugar nenhum. Em nenhum evangelho está escrito que eram 3, nem que eram reis, nem o nome deles. De onde então, Rafael, que surgiu esse negócio? Surgiu pelo simples fato de que se fala que os magos trouxeram 3 presentes. Agora eu pergunto para vocês, 4 pessoas podem trazer 3 presentes? Podem. 2 pessoas podem trazer 3 presentes? Pode. E 10 pessoas podem trazer 3 presentes? Pode, ainda mais que não eram presentes contáveis, era ouro, né? Incenso, mirra, não eram presentes que possam ser individualizados. Então, nós não temos nenhum elemento para afirmar que eram apenas 3 pessoas que visitaram Jesus. Pode ser, inclusive, que a caravana fosse um pouco maior do que essa. Muito bem, entregaram os presentes, eles vão embora agora, e eles se lembram do que Herodes tinha pedido. Passa aqui para me contar. Só que um anjo aparece para eles e fala, ó, não passa lá não. Não passa não, porque Herodes não está bem intencionado. Então eles dão a volta e Herodes está lá esperando até hoje os magos voltarem, né, para dizer onde que foi o nascimento. Mas quando Herodes percebe que foi enganado, aquele cara, ele não permitia ser passado para trás de jeito nenhum. Você conhece alguém assim? A ira dele foi tão grande que ele falou assim, ó, eu vou acabar com esse tal desse rei que veio para tomar o meu lugar de qualquer jeito. Qual foi a ideia que ele teve? Mandou matar todas as crianças de Belém e das imediações. De quantos anos para baixo? 2 anos para baixo. Olha aí mais um indício de que quando os magos vão visitar,
a criança já tinha mais de um? Porque senão ele teria mandado matar de 1 ano para baixo. Mas, por garantia, ele colocou de 2 anos para baixo. Você acha que algum ser humano é capaz de fazer uma crueldade, uma aberração dessa? Ou esse pode ser um fato inventado para deixar a história de Jesus bonita? O que vocês acham? Algum ser humano é capaz de fazer isso? Ô, gente, Herodes era. Falei para vocês. Ele matou os 3 filhos dele. Ele não vai ser capaz de fazer um genocídio de criança que ele não está nem aí? Aliás, dos 3 filhos, 2 foram matados por estrangulamento. O cara matou a esposa, matou o cunhado, matou a sogra. Então, assim, não tenho dúvida de que Herodes era capaz de fazer isso, né? A história secular ainda não comprovou essa chacina. Nós não temos nenhum documento extra-bíblico que comprove o fato. Mas eu tenho convicção de que Herodes era capaz de fazer isso. Quem sabe um dia não se acha um documento, como tantos se acharam, né, comprovando mais essa atrocidade do rei Herodes. Um outro anjo apareceu também para José e fala para José o seguinte: José, olha, Herodes vai tentar matar essa criança. Você precisa fugir. Rápido, pega essa criança e vai para o Egito. E fica lá até eu te dizer. Então José, agora ele pega o menino Jesus, ele pega Maria e eles partem para uma viagem internacional para o Egito. E agora você que está muito ligado na história, você que é inteligente, que gosta de fazer pergunta para deixar o professor perdido, você está pensando em me pegar e falar assim: como é que uma família pobre, que não tem condição de matar um cordeiro, agora vai fazer uma viagem internacional? Não é? Você está querendo me pegar, não está? Aí alguém já começou a soprar aí. Eu não sei a resposta, mas eu tenho uma suposição. Gente, Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Se Deus precisar tirar magos do Oriente para andar vários meses, para vir cá e trazer ouro, mirra, incenso, produtos valiosos para presentear esse casal, só para garantir que esse vai ser o recurso que eles vão ter num momento de crise, se Deus precisar fazer isso, Ele vai fazer. E aí eu quero dizer para você também, que se Deus precisar tirar uma pessoa do conforto dela, de outro país, de outro lugar, para abençoar a sua vida, para encontrar a sua necessidade, se isso for necessário, Deus vai fazer. Deus não dá ponto sem nó. O que for necessário na sua vida, Deus vai fazer. Com os métodos dele, do jeito dele. Então agora José vai para o Egito e lá eles permanecem por alguns meses. Eu não sei quanto tempo, também não tenho relato. Eu só sei que depois de alguns meses, um anjo aparece para José lá no Egito e fala assim: José, você já pode voltar, porque Herodes, o grande, o perseguidor, morreu. Então, esse fato é comprovado historicamente. Nós sabemos exatamente o ano que isso aconteceu. 4 anos antes de Cristo. 4 AC. Herodes morre. Teve dores terríveis, dores abdominais. Diz que o Estado sentia tanta dor que ele chegou a tentar tirar a própria vida com uma faca. E quando ele morre, o reino dele, que é esse território, foi dividido em 4 pedaços. E cada um desses pedaços foi dado para um dos filhos de Herodes. É por isso que esses filhos vão se chamar tetrarcas. Você já viu essa expressão? Talvez você ficava perguntando, de onde saiu tetrarca? Porque cada um tem uma tetrarquia, ou seja, 1/4 do reino que pertenceu ao pai. Ficou dividido o território assim, olha. Opa, está lá. Aqui, na Judéia, quem governa é o filho de Herodes, chamado Arquelau. Herodes, gente, não é um nome, tá? Herodes é um título, como faraó. Então, isso causa alguma confusão na gente, porque lá na morte de Jesus, você vai ver que quem participa do julgamento chama Herodes. Você como? Herodes não morreu? Morreu, mas esse é um título, tá? Morreu Herodes o Grande.
Agora, na região da Judéia, vai governar Herodes Arquelau. Esse cara era ruim igual o pai. E o anjo fala para José, você vai voltar, mas não volta para Belém, não. Você vai para sua cidade. Qual que era a cidade deles? Volta para Nazaré. Porque lá está reinando Herodes Antipas. Esse é ruim também, mas ele é um pouco menos pior. Volta para lá. Filipe, outro filho, reinou em outra região. E aqui é uma região que existe uma dúvida histórica a respeito de quem que governou. Então, José pega a criança e retornam para a cidade de onde eles tinham saído. Tinham saído há quanto tempo atrás, gente? Sabe qual foi a última vez que eles estiveram em Nazaré? Quando eles saíram às pressas por ressentimento. Maria estava indo, ó, barriguda, né? Nas últimas semanas. Aquele pessoal de Nazaré não vê o casal, José e Maria, talvez há 2 anos. Não é isso? Estão acompanhando aqui meu raciocínio? Eles não conheciam ainda o menino. Fico imaginando a festa agora desse retorno. Cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ô, José, ô Maria, né? Quanto tempo, olha o menino aí, gente, até que ele não é tão feio não, bonitinho menino, né? Aquela conversa toda. E é aí na cidade de Nazaré que Jesus vai passar a infância, a adolescência e o início da vida adulta. É por isso que lá na frente ele vai ser chamado de Jesus de Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré. Na verdade, ele é Jesus de Belém, se fosse utilizar o local do nascimento. De Nazaré, porque foi em Nazaré que ele cresceu. É a cidade da infância dele, tá? Eu trouxe para vocês uma foto aí da cidade de Nazaré hoje, né, gente? Atualmente, mostrando um pouquinho de como é que é a vida nessa cidade. Muito bem. Como eu falei para vocês, em Nazaré, o menino começa a crescer. Eu vou agora, no tempo que me resta, tentar contar um pouco para vocês como é que nós acreditamos que tenha sido a infância e a juventude de Jesus. Primeira coisa que eu preciso dizer é que os evangelhos não nos falam praticamente nada sobre esse período. É um período super misterioso da vida de Jesus. Não existe uma narrativa precisa dizendo o que ele fez. Nós temos apenas alguns detalhes, tá bom? De Jesus chegando em Nazaré, talvez aí com 2 anos e pouco, até os 12 anos, nós só temos uma frase a respeito da vida dele. É essa que eu anotei para vocês. Lucas, no capítulo 2, versículo 40. Fala assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Podemos tirar algumas conclusões sobre como foi a infância de Jesus com base nesse texto? Acho que sim. Primeiro, fala que ele crescia. Isso é normal ou anormal? Normal, tá? Não vejo aqui o retrato de nenhum fato extraordinário. Vejam que o evangelista escolhe, né, na única frase que ele tem para falar sobre a infância de Jesus, para falar de uma coisa normal. Ele estava tendo um crescimento e um fortalecimento normal, como qualquer criança. E ele faz um adendo também, falando que esse menino estava se enchendo-se de sabedoria. Isso é normal ou anormal? Até em certa dose normal. Uma criança crescendo, ela vai adquirindo conhecimento, ela vai se enchendo de sabedoria. Aqui também não vejo nada de diferente. E o autor nos diz: a graça de Deus estava sobre ele. Bem, aqui talvez a gente tenha algo especial, mas a graça de Deus também está sobre várias crianças que vão crescendo e se fortalecendo, tá? Então, me parece, a minha conclusão, pela informação que nós temos, baseada na informação que a gente tem, que Jesus teve uma infância normal. Ele era uma criança como todas as outras de Nazaré. Ele brincava? Brincava. Ele corria? Corria. Ele caiu e relou o joelho? Sangrou?
Sim, normal. E tem mais uma coisa sobre a infância dele, que eu percebo aqui. Uma conclusão que eu extraio do capítulo 6, do versículo 3 de Marcos. Veja só, anotei para vocês o que diz esse texto. Fala assim, ó, isso é uma passagem da vida de Jesus mais lá na frente, quando ele já é adulto. Mas olha o que o autor fala. Fala que muitos ouviam Jesus, isso é depois, quando ele já era adulto, se maravilhavam e diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Então, olha o que esse texto me diz. Que Jesus era o primogênito, mas que ele teve outros irmãos. E não foi pouco, não. Homens foram 4. Está citado nominalmente aí cada um deles. Tiago, José, Judas e Simão. Mas fala que Jesus, que também morava lá na região, as irmãs, no plural. Perceberam? Então Jesus tem que ter tido pelo menos quantos irmãos no total? Pelo menos 6 irmãos. Quem aqui é de uma família com mais de 7 filhos? Quem aqui é? Quem aqui? Como é que é a vida? Contem pra gente. Como é que é a vida numa família? Como é que é a infância de uma criança que tem pelo menos 6 irmãos? Como é que é? Intensa. Que mais? Que mais? Uma bagunça danada. Que mais? Como é que é? Muita briga. Que mais? É divertido? É divertido? É animado? Eu posso usar essa palavra? Então, gente, é assim que foi a infância de Jesus. Eu fico imaginando Jesus, o irmão mais velho, com um pouquinho mais de responsabilidade, né, para o seu primogênito, e aquela turminha em degrau, né, um assim, ó, em sequência do outro, né, e Jesus meio que coordenando ali como irmão mais velho. Normal, tudo normal. Aquela criançada brincando, se divertindo, tendo as experiências normais da infância, tá bom? É assim que eu percebo. Marcos capítulo 6, versículo 3, está errado ali, tá? Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3, provavelmente, ok? Anotem aí para vocês conferirem depois esse texto. Muito bem. A próxima menção que a gente vai ter a Jesus, ele já tem 12 anos, tá? É um acontecimento que se deu exatamente na idade limiar entre a adolescência e a vida adulta. Para os judeus, uma criança, quando completa 12 anos, ela se torna responsável espiritualmente, legalmente, ela se torna responsável por tomar as suas decisões, pelas suas escolhas. Então, 12 anos é um momento de transição para o judeu. Nos conta o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que quando a criança tinha 12 anos, Maria, José e os demais irmãos, eles foram para Jerusalém, ó, saíram de Nazaré e foram para Jerusalém para participar de uma festa da Páscoa. Esse é um costume do povo judeu. Durante as Páscoas, eles deixam suas cidades e vão para a cidade de Jerusalém. Para ir fazer essa viagem, como é que eles fazem? Se unem em bandos, em caravanas, juntam várias famílias, talvez 20, 30, 40, às vezes 100 pessoas, para fazer. Um protege o outro durante essa viagem. E aí eles vão, imagina o cortejo, que festa, viajando uma semana, andando a pé, até chegar na cidade de Jerusalém. Eles participaram da festa da Páscoa, tudo bem, tudo ótimo, terminou a festa da Páscoa, reuniram a família toda e estão indo embora de volta. Depois que já estão andando há um dia, Maria começa a contar aos meninos. Quem tem em casa que tem mais de 5 aí, sabe como é que é, né? Tiago, tá aí, Simão, Judas, fulana, uai, parece que tá faltando um. Deixa eu ver aqui, de novo, 1, 2, 3, tá faltando um, cadê ele, né? Cadê ele? Quem que estava faltando? O mais velho, justamente o mais velho, Jesus. Eles já tinham andado um dia, agora eles voltam mais um dia para dentro de Jerusalém. Talvez alguém pensou assim, poxa, Maria, como é que Maria dá uma dessa, né? Deixa eu te falar, a culpa não foi dela não, gente.
Lembra que eu falei da caravana? Era uma caravana de muitas pessoas, aqueles meninos correndo e brincando. Vocês sabem como é que é? Mistura um menino de uma família com um menino de outro. E Jesus já tem 12 anos. Ele é responsável até pelos demais. Então, que Maria está absolvida, que não houve qualquer falha da parte dela, não. Quando eles percebem, eles voltam. Agora eles chegam em Jerusalém, a cidade está cheia, porque era a festa da Páscoa. Pensa no desespero de uma mãe que perde seu filho. Já aconteceu com alguém aqui? Perdeu um filho numa praia, num show, em algum lugar? Ô, gente, eu perdi meu filho por 30 minutos dentro da minha casa. Eu quase surtei. Não é brincadeira. 30 minutos. Se eu tivesse tempo, eu contava isso para vocês, mas não vou contar, não, eu estou atrasado. Vocês querem saber? Querem? Ah, não tem tempo, não vou contar, não. Mas vocês querem mesmo? Ah, então já que vocês estão pedindo, eu vou contar. Foi assim, vê só. Recebemos visita. Mais uns 2 meninos, um casal lá, parente, né, dona Vai? E aí, aquela confusão e tal, daqui a pouco alguém fala assim, cadê o Daniel? Eu morava num apartamento no 3º andar. O Daniel tinha 3 aninhos. Cadê o Daniel? Ah, apartamento, olhamos em todos os cômodos, não está. Olhei a porta, trancada. 3º andar, falei, gente, está aí, procura. Aí já começa a bater aquele desespero, procura. A gente começa a abrir guarda-roupa, olhar debaixo da cama e não acha. Aí começa o surto. Você começa a olhar debaixo do guarda-roupa. Debaixo do guarda-roupa não tem jeito de menino estar, né? E em cima do guarda-roupa. Aí na minha cabeça só vinha um negócio. Chegou na janela, né? Pulou. Eu vou lá embaixo agora e eu vou encontrar uma multidão na rua. Gente, isso já, né? Vocês sabem. Aí eu desço a escadaria correndo, né? Chego lá procurando a multidão já. Sem mentira, eu cheguei procurando a multidão. Olho para um lado para o outro, não vejo ninguém, a rua tranquila. Falei assim, pelo menos não está morto aqui. Na hora me bateu um alívio tão grande, falei, vou voltar, na hora que eu chegar lá em cima, eles já acharam ele. Subi as escadas tranquilo, quando eu chego lá em cima, não acharam ele. E aí começa o desespero, o tormento todo de novo. Meia hora, gente. Depois de meia hora, alguém teve a ideia de levantar o forro da mesa, a mesa de jantar. Estavam as cadeiras assim, e o menino deitou nas cadeiras assim, o forro tampando a cadeira. Na hora que a gente levanta o forro, tá o menino assim. Quantos anos? 3 anos. Agora me falem, o que Maria teve vontade de fazer com Jesus depois de 3 dias procurando ele? Não foi meia hora, não. 3 dias em Jerusalém, Maria acha Jesus. A mãe aqui está quase chorando. Depois de 3 dias, ela acha Jesus no templo. Conversando com os mestres, os doutores. Não estava ensinando, não. Tem gente que diz que ele estava ensinando. Estava debatendo, perguntando, arguindo, aquela conversa calorada. Maria chega, eu acho que a vontade dela é arrancar as orelhas desse menino, é sacudir esse menino agora. Não sei se ela está alegre ou se ela está com raiva desse menino, né? Mas ela chega e ela fala assim, menino, o que você está fazendo aqui, menino? Não acho que a Maria falou com aquela voz, menino, acho que não. Menino, o que você está fazendo aqui? Aí ele vira para a mãe na maior tranquilidade e fala assim, uai, ele era mineiro. Por que vocês estão assustados, ué? Não estou entendendo. Vocês não sabem até hoje que me convém estar na casa do meu pai? A tradução talvez não tenha ficado muito boa, muito precisa do que Jesus falou. A melhor tradução seria o seguinte: vocês não entenderam que para mim é prioridade tratar dos assuntos do meu pai? Mais uma vez, Maria guarda no coração essas coisas. Gente, vocês não têm ideia de admiração que eu tenho por Maria. Que sabedoria, né? Se fosse eu, não guardava nada no meu coração. Nessa hora era esbofetear ali mesmo, né? Maria guarda essas coisas no coração. Ela medita sobre elas, né? Então, Jesus, aos 12 anos, já tem uma coisa muito clara. Acima da família biológica dele está os compromissos do relacionamento com Deus. Isso é prioridade total na vida dele. Então, esse evento foi relatado aos 12 anos. Agora eles voltam para Nazaré, a família toda,
E a gente só tem mais uma frase no finalzinho do capítulo 2 de Lucas, acho que versículo 51, fala que o menino continua crescendo em sabedoria, estatura e graça. Silêncio completo. Jesus só reaparece com 30 anos. Nós temos um intervalo aí de quantos anos? 18 anos. O que Jesus fez nesse meio tempo? Aí, gente, está a grande questão que vai... Está aí a ilustração, né, desse episódio, Jesus com os doutores no templo. A grande questão que deixa todo mundo intrigado. Todo mundo gostaria de saber o que Jesus fez nesses 18 anos. É muito tempo. E aí tem palpite para tudo quanto é lado, gente. Talvez vocês já tenham escutado falar, eu já escutei, de que Jesus foi para o Tibete nesse período e aprendeu com os monges budistas por 18 anos, né? E tudo que ele sabe, ele ensinou, ele captou lá e voltou para transmitir. Tem gente que diz que ele foi para a Índia. Tem esse comentário. Tudo sem pé, sem cabeça. Tem uma outra história, essa é fabulosa, que diz que Jesus com 12 anos era tão bom rapaz, tão bacaninha, bonitinho, certinho, que todos os pais queriam casar as filhas com Jesus. E aí ele, rachou fora, né? E foi para outro país só para não ter que arrumar um casamento. Ele ficou lá até ser considerado velho demais para casar, voltou com uns 30 anos. Enfim, tem muitas teorias, nenhuma dessas realmente vale a pena a gente aprofundar. Tem uma sim, que eu queria comentar com vocês, que essa tem um pouquinho mais de fundamento. Há quem diga que Jesus, dos 12 aos 18 anos, ele frequentou um grupo religioso chamado de essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram uma vertente religiosa do judaísmo que resolveu se isolar das cidades, se isolar do resto da população, para aguardarem a chegada do Messias. Eles queriam se santificar, queriam estudar a palavra de Deus e não queriam se contaminar com nada do mundo. Então eles foram morar nessa região aqui, ó. Tá vendo o Mar Morto? Aqui está escrito Qumran. É uma região montanhosa, uma região de cavernas, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e eles foram habitar nessa região desértica. Lá eles fizeram uma comunidade fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Eles não compravam nada de fora e não vendiam nada para fora. Viviam entre eles. Tudo que eles precisavam era produzido por eles. Como é que era a vida dos essênios? Uma vida de muita contemplação, devoção, oração. Passavam o dia inteiro em atividades religiosas. Ou estavam produzindo o que iam comer, ou estavam em atividades religiosas. Uma das atividades prediletas deles era estudar as profecias, estudar o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, né? E eles eram hábeis em fazer cópias disso, como estudiosos que eram, copiavam, faziam cópias desse material, tá? Então, existe uma teoria que fala, os ensinamentos dos essênios, principalmente o fato deles estarem aguardando a vinda do Messias, coincide com o que Jesus pregava. Então, se construiu a ideia de que, Jesus era um essênio, ele viveu com esse povo aí durante esses 18 anos, isolado, e por isso nós não temos relato. Eu estava na faculdade, acho que no primeiro semestre da faculdade, quando eu ouvi uma palestra a respeito dos essênios. Mas faltava aí a prova desse fato. Todo mundo achou que a prova viria quando foram descobertos os rolos do Mar Morto. Não sei se já escutaram falar isso. É considerada a maior descoberta arqueológica do século XX. Em 1947, esses rolos foram achados nessa região aí. Olha aí como é que é a região. Tá vendo? Bem desértica, com montanhas rochosas e com grutas. Inclusive, esse lugar aqui é cenário de um dos filmes de Hollywood aí que conta essa história. Nesse ano, em 1947, um pastorzinho de ovelhas estava cuidando do seu rebanho aí. E uma ovelhinha
sumiu. E ele tem muitas cavernas na região, ele começou a suspeitar que essas ovelhas tinham entrado em alguma daquelas cavernas. Como elas são de difícil acesso, o que esse menino fez? Menino mesmo, garoto. Ele pegou umas pedras, sabe, Pablo? E ele arremessou dentro de uma gruta daquela. Ele falou, eu vou acertar um bicho desse, o bicho sai correndo, eu grito e eu não preciso entrar lá. Quando ele joga a pedra, o que ele escuta lá dentro é um som de quebrar, alguma coisa quebrando. Aí ele ficou curioso, ele consegue acessar a gruta e ele verifica que ele tinha quebrado, sem querer, jogando a pedra, um jarro de barro. E dentro desse jarro havia um rolo, um pergaminho, parecia uma velharia, parecia um trem muito antigo. Mas trem antigo em Israel é a coisa mais comum que existe. E na tenra idade daquele menino, falou, será que isso vale alguns cobres? Será que vale uns 5 real, 10 real? Né? Ele pegou aquele material e levou para a feirinha. Lá, isso mesmo, levou para uma feirinha. E lá na feirinha alguém pegou aquele material dele, deu para ele uma mixaria, alguma coisa que não vale nada. E a pessoa que pegou aquele material falou assim, opa, está parecendo muito velho. Estava escrito em pele de animal. Em pouco tempo, gente, aquele material tinha passado por um processo de scanner e estava sendo estudado numa universidade nos Estados Unidos. Mais algum tempo, pouco tempo, tudo muito rápido, a autoridade de antiguidade de Israel cresceu o olho. Testes com carbono 14 revelaram a idade. Aquele pastorzinho tinha achado rolos de mais de 2.000 anos de idade. 2.000 anos de idade. Houve uma corrida para o local. Todas as cavernas foram vasculhadas. Aquela não era a única caverna que tinha. Acharam dezenas de cavernas com jarros de barro lacrados, selados, com rolos dentro. No total foram achados quase 1.000 rolos. Vocês estão vendo aí a imagem de um desses rolos? Esses rolos, o que continha escrito neles? Eram escritos dos essênios que viveram na região. Tinha livro de música, tinha livro de regra, tinha livro de conduta, tinha as regras para entrar na sociedade. Né? Hoje a gente sabe muito sobre os essênios por causa desses livros. O mais interessante de tudo veio agora. Nesses rolos havia a transcrição de todos os livros do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento. Exceto o livro de Esther. Coincidência ou não, no livro de Esther não aparece nenhuma vez o nome Deus. A palavra Deus não aparece no livro de Esther. Hoje, então, gente, a gente tem uma comprovação de que o que está escrito na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, corresponde fielmente ao escrito original. Porque esse material, gente, ficou lacrado durante 2.000 anos. Ninguém acrescentou, alterou, traduziu, fez nada. 2.000 anos guardado. E a comparação entre esse material e a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, nos diz que há 99,9% de precisão de semelhança entre os textos. E o 0,1% não de palavras diferentes são modificações que não alteram o significado do texto. Palavras que podem ser tidas até por sinônimo. Então, gente, essa descoberta é de um achado impressionante. Porque muitas pessoas vão dizer, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia foi alterada. E tanta gente, né, traduziu, escreveu. Então, Deus preservou esse material para servir. Esse de prova. Esse material é tão importante que Israel, o governo de Israel, guardou uma parte dele num abrigo antibomba nuclear. É isso que vocês estão vendo aí. Está em Jerusalém, chama o Museu do Livro. Ele tem o formato exatamente das tampas dos jarros que foram encontrados. Tá? E, na verdade, o museu, o abrigo antiaéreo, ele é subterrâneo. Aqui vocês estão vendo
o rolo principal é o rolo do livro de Isaías, tá? E na outra foto, um observador nota ele mais de perto. Tamanha a importância desse material. Com esses achados dos rolos do Mar Morto, se imaginou que ia surgir a prova definitiva de que Jesus era um essênio. Começaram a traduzir aquele material achando que lá ia vir a prova, mas não veio. Pelo contrário, hoje muitos historiadores acham que foi produzida a prova contrária de que Jesus não era essênio. Por quê? Estudando um pouco mais a comunidade dos essênios, a gente verifica que eles eram muito diferentes de Jesus. Exemplos rápidos. Eles eram muito metódicos e não aceitavam pessoas de fora do grupo. Jesus é o contrário. Jesus ele está sempre incluindo pessoas, ele está sempre atrás dessas pessoas. Eles tinham uma aversão muito grande ao que eles chamavam de pecadores. Eles eram uma comunidade pura, santa. Só eles eram santos. Jesus é o contrário. Ele tem muita proximidade das pessoas que eram tidas por pecadores. Ele vai atrás dessas pessoas. Esse grupo, os essênios, eles tinham muita dificuldade com as mulheres. As mulheres só serviam para uma coisa: procriação. Era só para manter o grupo vivo e mais nada. Nós vamos ver nas próximas aulas que Jesus é o contrário. Jesus se aproxima, ele resgata as mulheres, ele dá valor para as mulheres numa sociedade onde elas não tinham. Então, me parece que nós temos elementos suficientes para afirmar: Jesus não se parece com os essênios, Jesus não pode ter sido um essênio. Eu andei e não respondi a pergunta. O que Jesus fez então, gente, dos 12 aos 18 anos? O que Jesus fez? Será que nós temos algum indício, alguma coisa que permite a gente raciocinar? Eu acho que nós temos. A nossa colega aqui estava atenta e observou. Deixa eu mostrar para vocês mais umas fotos aí. Tudo isso aí são ruínas dessa comunidade. Está sendo escavada agora, tem arqueólogos desenterrando isso aí. Essas ruínas ficam muito próximo do Mar Morto. Um lugar único no planeta, né? O Mar Morto tem tantos minerais, tem tanto sal, que as pessoas podem ficar sentadas em cima da água, deitadas, ninguém afunda. Um lugar único no planeta. Mas bem, olha aqui, talvez, o indício que vai nos permitir concluir no final da nossa aula, o que Jesus fez dos 12 aos 18 anos. Eu já mostrei esse texto para vocês, né? Está em Marcos, no capítulo 6, versículos 2 e 3. Está escrito errado lá de novo. Muitos, ouvindo, se maravilhavam e diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de não sei quem, não sei quem, não sei quem? Olha o que eu concluo desse texto. Que Jesus, ele ficou conhecido como um profissional de uma área. Ele ficou conhecido como carpinteiro. Eu pergunto para vocês, alguém pode ser conhecido, ter fama de alguma coisa, se ele não tiver gastado tempo desempenhando aquela profissão? Tem jeito? Não. Se ele ficou conhecido como carpinteiro, é porque ele efetivamente exerceu durante um tempo razoável essa profissão. Não foi depois dos 30. Depois dos 30 a gente vai ver o que ele fez. Foi quando então? Me parece que foi entre os 12 aos 18 anos. Deixa eu juntar mais um elemento aqui. Lembram daquele episódio de Jesus com 12 anos, lá no templo de Jerusalém, com os doutores? Aquela é a última vez que aparece nos evangelhos o nome do pai de Jesus, José. Depois daquele episódio com os 12 anos, ele não é citado mais. O que aconteceu com José? Tudo indica que José morreu logo depois daquele episódio. Logo depois que Jesus faz 12 anos. Ele não aparece mais na história. Então nós temos agora
durante a adolescência, né, e início da vida adulta, nós temos um Jesus numa família pobre, com uma família grande, com irmãos, e órfão de pai. E ele ainda é o filho mais velho, a quem cabe a maior parte da responsabilidade. Somando tudo isso e o fato de que ele era conhecido como carpinteiro, conclusão, dos 12 aos 18 anos, a gente não precisa fantasiar. Jesus trabalhou duro, trabalhou sob o sol escaldante da Galileia. Dos 12 aos 18 anos, Jesus fez a mesma coisa que você faz todo dia. Acordou, ralou, ganhou com o suor do rosto o sustento para ele e para a família. Tá? Jesus foi um homem normal, durante 90% da sua vida. 90%. Dos 30 aos 33, mais ou menos, Jesus fez tudo o que a gente conhece na história. Até os 30 anos, ele foi um homem absolutamente normal, igual a nós, semelhante, que se identifica conosco em todas as coisas. Então, o que Jesus fez dos 12 aos 18 anos? Mesas, cadeiras. Não é isso? Cadê o Zé Geraldo? Né, Zé Geraldo? Está aqui com a gente a maior marcenaria do Vale do Aço, né? Estou fazendo mexã aí, Zé Geraldo. Depois você me dá o desconto lá, tá bom? Tradilar. Anotado aí? Você que está filmando aí, ó, agora para todo o Brasil. Tradilar. Foi isso que Jesus fez dos 12 aos 18 anos? Fabricou mesas e cadeiras? Foi isso? Será mesmo, gente? Ele era marceneiro? Não, olha aqui. Peraí. Não está escrito que ele era marceneiro. Marceneiro, Zé Geraldo, me corrija se eu estou certo. É o profissional que trabalha com a madeira para a fabricação de móveis. Mas vocês me falaram que ele era conhecido como carpinteiro. Carpinteiro é outra profissão. O que o carpinteiro faz? Carpinteiro é o profissional que trabalha com a madeira na construção civil, em obras. Ele faz telhados, ele faz casas, marcos de porta. Naquela época, até fundações de casas eram feitas de madeira. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é isso. Eu já vi gente falando, a cadeira que Jesus fazia devia ser tão linda. Eu acho que Jesus nunca fez cadeira, não. Mas olha um outro detalhe. Quando fala que Jesus era carpinteiro, no capítulo 6 de Marcos, essa é uma palavra em português, concordam? O livro foi escrito em grego. Aí a gente tem que pensar em qual palavra no grego que eles usaram para descrever a profissão de Jesus. A palavra no grego é tecton. Fala que Jesus ficou conhecido como tecton. Tecton é um artesão que trabalhava nas construções civis. A palavra tecton poderia ser traduzida para o português como carpinteiro ou poderia ser traduzida como pedreiro. Poderia, porque tanto pedreiro e carpinteiro são artesãos que trabalham na construção civil. Então, houve uma opção de se traduzir por carpinteiro. Mas nós podemos, talvez, pensar que a profissão verdadeira de Jesus tenha sido a de pedreiro. Acreditam nisso? Acreditam nisso? Rafael, eu acho que você viajou muito agora. Tem mais alguma coisa que possa provar o que você está falando aí, que Jesus era pedreiro? Eu fiquei, gente, quando estava preparando essa aula, com esse negócio na cabeça. Esse negócio não saía da minha cabeça, eu dormia, acordava. Será que Jesus pode ser que era um pedreiro? Eu comecei a pesquisar um livro velho lá em casa, muito velho mesmo, desses que ficam largados por lá. Era um livro de arqueologia, não tinha nada a ver com o assunto. Esse livro falava que na cidade de Belém, presta atenção, na cidade de Belém, havia uma corporação de ofício, todo mundo lembra das corporações de ofício, de pedreiros que prestavam serviço em todo o país. Ponto final, mais nada. Olha a minha cabeça funcionando. Opa, peraí. O pai de Jesus foi fazer o recenseamento lá em Belém porque a família dele era de Belém. E lá em Belém havia uma corporação de ofício de pedreiros que prestavam serviço em todo o país.
Quem sabe José não saiu de Belém com uma profissão para prestar serviço em outro lugar, naquela função, naquela atividade que era a especialidade da cidade, a cidade de Belém. Uma possibilidade. Fui construindo mais ainda. Vocês já viram que quando a gente tem uma profissão, sem querer, volta e meia a gente fala alguma coisa ligada à nossa profissão? Não é? A gente deixa escapar o que a gente é sem querer. Eu, por exemplo, fiz uma brincadeira aqui no começo. Falei assim, olha, de lei, de direito eu não entendo nada. Era uma brincadeira referente à minha profissão. Se você pega um policial militar, pelo jeito de dizer, pelo jeito de falar, você identifica. Positivo operante. Não é não? Está aqui o nosso meliante, não é isso? É ou não é um policial militar falando? Aí eu fiquei pensando, será que pelo jeito de Jesus falar, a gente conseguiria ter uma dica do que Jesus fazia? Aí eu fiquei tentando imaginar algum episódio que Jesus fala alguma coisa relacionada à carpintaria, à madeira. E eu não consegui me lembrar de nada. Nenhum episódio. Aí eu comecei a tentar pensar em alguma coisa relacionada à construção. Será que Jesus fala alguma coisa relacionada à construção? Aí eu fui vendo, gente. Olha que curioso. Tudo que Jesus fala é relacionado à obra. Ele falou uma vez assim, esse terreno não é bom para construir, é um terreno arenoso. Vocês têm que construir sobre a rocha. A rocha é um bom fundamento. Quem sabe isso? Né? Aí em outro episódio, Jesus falou assim, eu sou a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal de uma base de uma casa. Ele falou, eu sou a pedra angular. Os construtores rejeitaram essa pedra angular, né? Mas eu sou a pedra angular. Olha o Jesus entendido de construção aí. E aí, eu fui me lembrando de vários outros episódios, né, que quem tiver curiosidade está lá descrito no livro, em que Jesus está sempre se referindo a materiais de construção, a obra, envolvidos com isso. Né? Então, uma curiosidade para a gente, com certeza Jesus não fazia móveis, com certeza ele trabalhava na construção civil, talvez como carpinteiro mesmo, ou talvez como pedreiro. Muito bem, caminhamos então para a conclusão da nossa aula. Nós chegamos ao momento que Jesus agora tem 30 anos. É aqui que nós vamos reencontrar Jesus. Ele já não é o menino, ele já não é o adolescente, né? Ele já não é o jovenzinho, mas ele é alguém que foi experimentado em todas as coisas da vida. Ele trabalhou, ele sofreu, ele lutou, ele perdeu o pai, ele viu gente sofrendo naquelas comunidades pobres ao redor, ele viu o homem plantando no campo, ele viu os ricos explorando os trabalhadores, ele experimentou tudo isso. Enfim, Jesus, gente, não nasceu pronto. Ele não nasceu preparado. Ele se preparou e foi preparado por Deus para o que vai acontecer a partir de agora. Fica aí mais uma coisa para a gente pensar. Nós somos tão imediatistas quando a gente quer fazer uma coisa, ainda mais se a gente acha que essa coisa é para Deus ou tem a direção de Deus nisso, a gente quer fazer na hora. Na hora. Gente, nem com Jesus não foi assim. Jesus passou 90% da vida dele sendo preparado e se preparando para o que vai acontecer agora. Então reencontramos Jesus aos 30 anos. Você consegue imaginar como ele é? Aos 30 anos. Imagina Jesus com 30 anos. Olha a aparência dele. Pensa como é que Jesus é. Ele é branquinho, ele é louro, do cabelo comprido, com olho claro. Você não sabe como é Jesus, não? Eu vou contar para você. Só que eu vou contar isso na próxima aula, tá bom? Na terça-feira que vem, eu vou trazer uma foto de Jesus, tá bom? Uma foto, promessa é dívida. Vou trazer uma foto de Jesus com 30 anos. Se prepare, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar?